Deus, que bom estar na casa do Senhor, né? Que bom estar aqui em gratidão a Deus por tudo a qual o Senhor está fazendo. A minha oferta ao Senhor até a sua vida, porque o que Jesus já fez na minha vida, o que Deus já fez na minha vida, foi tantas das coisas que até a vida dele eu acho que eu ainda não vou conseguir pagar aquilo que Deus fez na minha vida. Da onde Deus me tirou, da onde Deus me colocou e o que Deus continua fazendo na minha vida, como faz na vida dos irmãos. Louvado seja Deus. E isso é gratidão ao Senhor, é a nossa oferta a Deus, é a nossa maior bênção. Louvado seja Deus. É ofertar a Deus por tudo aquilo que Deus fez, independente das circunstâncias, independente da situação. Louvado seja Deus. A tua gratidão seja sempre ao Senhor. Gratidão a essa pela vida, pela família, por tudo, igreja. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo. Deus, Ele tem feito grandes coisas na minha e na tua vida. Não são coisas pequenas, são coisas grandes, igreja. São coisas tremendas, livramento que muitas das vezes eu e você não vimos. Até chegar à casa de Deus aqui, foi um livramento do Senhor. Até você chegar aqui e dizer que Deus é bom, aleluia, glória a Deus, houve uma guerra espiritual a qual eu e você não enxergamos. E muitas vezes aos olhos humanos parece, foi muito simples chegar à casa do Senhor. Se engana eu e você, igreja. Até eu e você chegar aqui, houve uma grande guerra espiritual, a qual o olho humano ele não está enxergando, a qual neste momento o céu está em festa, porque eu e você estamos aqui. É Deus. Às vezes eu e você pode dizer, mas é uma minoria, mas é uma minoria que vai morar no céu. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos vão ver o reino de Deus. Poucos vão poder, aleluia, glória a Deus, se glorificar, exaltar o santo nome do Senhor no seu reino, igreja. As coisas do mundo vêm a ofuscar. As coisas do mundo ela vem querer blindar aquilo que Deus tem a oferecer para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus. As coisas do mundo estão aí a querer atrapalhar aquilo que Deus tem a ofertar, porque maior são as coisas de Deus. Quinto dia de campanha, louvado seja Deus, aleluia. Campanha essa que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, Deus. A gente encerrou uma campanha na Igreja de Cristo de Tororó, Efésios 6,18, orando com toda a perseverança e toda a súplica. Aí o tema da campanha da Igreja de Barreto, né, pastor? E a Gemai, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Glória! E os temas eles qual se relacionam, porque uma orando ao Senhor com toda a súplica, a outra buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vos serão acrescentadas. E com o tema da igreja, aleluia, glória a Deus, quando a gente ora, quando a gente apresenta ao Senhor, buscando primeiro a sua face, aí o Senhor vem com a resposta dizendo que vai pegar o fardo esse que é pesado para mim e para você, mas para Deus não, igreja. Aleluia. A irmã Angelita falou algo aqui que só confirmou que quando eu cheguei aqui, Deus incomodar no meu coração, aqui uma banda,
Aqui o conjunto das senhoras. A glória de Deus. E aqui o conjunto das crianças. Aleluia. Deus falava desses três conjuntos, eu acendia no meu coração. E às vezes a gente acha que é da carne, né? Porque muitas vezes pode ser da carne. Mas a irmã Genilda falou aqui dizendo que Deus vai trazer, vai constituir, eu creio. Mas primeiro o papai ele vai mandar as condições, vai mandar o instrumento, vai mandar tudo e depois ele vai enviar. Aleluia, glória a Deus. Jovem, crianças e senhora. Porque eu vejo esta igreja essa que foi consagrada ao Senhor, não ao homem, mas a Deus. Igreja essa, aleluia, glória a Deus, a qual tem o recurso do homem, mas para a glória do Senhor, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja pronunciado, para que todos venham testificar o poder da sua grandiosidade, do poder, aleluia, glória a Deus, aquilo que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E como tema, muitas das vezes, igreja, o mundo aí afora se sente aflito, angustiado, se sente sem saída, preocupado, porque o fardo ao qual eles levam é um fardo pesado. Aleluia, glória a Deus. Não basta só o fardo pesado das dificuldades, aleluia, glória a Deus, que é enfrentado dia após dia. Ainda tem, aleluia, glória a Deus, a afronta do inimigo através das pessoas apontando dele, dizendo que não vai dar certo. Igreja, se já é difícil, quando estamos em Cristo Jesus, que temos uma base sólida, quando estamos alicerçados na rocha, que vem o vento, que muitas vezes parece que a casa vai cair, mas não cai. Já é difícil, igreja. Imagine quem não tem a base, quem não está na base. Porque não venha dizer para mim, não venha dizer para você, porque somos crentes, que a gente não está sujeito a se abalar com as tempestades do mundo. Não, eu e você estamos sujeitos sim. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes eu peguei pedindo perdão ao Senhor, porque eu subestimei o seu poder. Aleluia, glória a Deus, mediante a dificuldade, a circunstância a qual eu estou enfrentando, e duvidar que Deus não podia fazer. Se eu e você, que somos, aleluia, glória a Deus, testemunha viva do que Deus fez, do que Deus livra, do que Deus onde tirou, e muitas vezes nos pegamos a perguntar se vai dar certo. Imagine quem está aí no mundo aí afora. Igreja, não é fácil não. Aleluia, glória a Deus. Se para a gente é difícil, a doença do século é a depressão, é a angústia, é a tristeza, é tudo isso, igreja. Mas sabe por quê? Porque tem pessoas que não estão alicerçadas na rocha. Porque eu e você estamos na rocha, e glória a Deus, glorifique ao Senhor, exalte a Ele, porque eu e você estamos firmados na rocha. Porque a tempestade vai vir. Não quer dizer que eu estar em Cristo vai ser ausência de tempestade, de dificuldade. Não, igreja. É aí que eu e você vamos ser testados a nossa fé. É aí que eu e você vai ser testado aquilo que falamos, aquilo que, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes vivenciamos. Mas é para a honra e glória do santo nome do Senhor. Glória a Deus. É para que seu nome seja exaltado. É para que seu nome seja glorificado. Glória a Deus. Porque nos últimos dias é tanta enfermidade, igreja. É tanta doença mental. Tem pessoas achando que tirando sua própria vida vai resolver os problemas. Não resolve, igreja. Só está dando sua sentença final. Só está, aleluia, glória a Deus, antecipando a sua ruína. Devemos se apegar ao Senhor, porque quando estamos em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus,
viva que é Cristo Jesus na nossa vida. Água que nos purifica, que nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. Porque quando olhamos para trás, igreja, e vemos aonde Jesus nos tirou, da onde Jesus nos libertou, da onde Jesus fez maravilha na minha, na tua vida, igreja. Glória, glória a Deus. O fardo ele se torna leve. Não leve pela tua força, não leve pela tua capacidade, não leve pelo teu tempo de cristão que você está na igreja. Não, não. O fardo não torna leve porque eu tenho 15 anos de cristão, porque eu tenho 20 anos, 30 anos. Não. O fardo ele se torna leve porque a gente confia que Jesus ele pode fazer aquilo que é impossível ao homem, aquilo que é impossível para mim e para você. O fardo ele se torna leve quando a gente confia verdadeiramente no Senhor. O fardo ele se torna leve quando eu e você entregamos os nossos caminhos ao Senhor, mesmo que tudo vindo ao contrário, mesmo tudo, aleluia, glória a Deus, dando errado, aleluia, glória a Deus, mas quando eu e você temos fé e sabemos que Jesus ele está no barco, independente da circunstância, aleluia, glória a Deus. O fardo ele se torna leve quando eu e você verdadeiramente confiamos que Deus tudo pode fazer. Glória a Jesus. Porque nada adianta sermos cristãos, dizer como que Jesus liberta, cura, e na hora da nossa dificuldade subestimamos o poder do Senhor. Sim. Aleluia, glória a Deus. Devemos confiar e depositar a nossa fé no Senhor. Porque sabe como o fardo se torna leve, igreja? Ele se torna mais leve quando eu e você rasgamos o nosso coração e dizemos ao Senhor que independente da circunstância que estamos passando, que estamos enfrentando, mas confiamos em Ti, ó Jesus. Automaticamente aquela angústia que muitas vezes nos oprime começa a sair, igreja. O fardo se torna leve quando eu e você queremos levar com nossa própria mão, quando achamos que nós podemos fazer tudo aquilo, quando achamos que com a nossa força, com a nossa capacidade intelectual, com a nossa capacidade onde estamos inseridos na sociedade, podemos fazer. Não, igreja. O fardo ele vai se tornar leve na minha e na tua vida quando confiamos verdadeiramente no Senhor. Glória a Deus. Quando verdadeiramente entregamos a Deus, independente da circunstância que estamos passando ou enfrentando. Porque não é fácil não, igreja. Muitas vezes eu sei que é difícil quando a gente está na prova, quando a gente está na peleja, quando a gente está aqui no púlpito dizendo que Jesus cura, Jesus liberta, e estamos na prova, na peleja, e a nossa vida só na misericórdia do Senhor. Não é fácil não, igreja. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil chegar para cá, louvar, agradecer a Deus, e a nossa vida está muitas vezes uma reviravolta. Verdade. Entendo que não é fácil, igreja. Mas quando confiamos no Senhor, que Ele pode fazer e Ele vai fazer, porque o Senhor Ele tem poder para fazer. Não no meu tempo, não no teu tempo. Aleluia. Porque se Jesus for fazer no meu e no teu tempo, aleluia, glória a Deus, tem algumas pessoas que podem se engrandecer. E Deus vai operar quando for no tempo certo. Ele vai fazer na hora certa. Ele vai fazer quando o homem não tem capacidade para fazer aquilo. Deus vai operar onde o homem não consegue chegar. Deus ele vai operar aonde a medicina não pode chegar. Já foi dito nesta noite que Jesus cura. E tem jeito para a morte quando Jesus quer, como ao quarto dia. Eu duvido a medicina trazer de volta alguém que está morto ao terceiro ou ao quarto dia. Nunca
nunca vi e nunca vou ver, porque tem coisas que é cabível ao poder do Senhor, tem coisas que é cabível somente a Deus. Porque imagine só se um homem achar que pode trazer a vida de volta alguém que já está morto. Você já tem uns médicos que se acham rei na terra, poderosos intelectualmente. Imagine isso, igreja. Mas não vai fazer não, porque o poder de Deus, ele é ilimitado, e o poder do homem, ele é limitado. Aleluia, glória a Deus. Quando confiamos que Jesus pode fazer aquilo que o homem duvida, aleluia, glória a Deus, o nosso fardo, ele se torna leve. Eu creio que independente da circunstância, quando a medicina diz que não tem mais jeito, quando diz que aquela enfermidade não tem mais cura, quando ele diz que, aleluia, agora Jesus já foi feito todos os recursos e não tem mais jeito, aí papai diz agora é do meu jeito. Aí o nosso fardo fica leve, porque confiamos no Senhor. Glória a Deus. O fardo dele se torna leve e o jugo suave, porque depositamos em Cristo Jesus a nossa fé, a nossa esperança de dias melhores, Sim, meu Deus. esperança de que tudo vai se resolver, esperança que aquela enfermidade vai ser curada, esperança que a minha e a tua família vão servir ao Senhor, esperança que aquele projeto vai se concretizar, esperança, aleluia, glória a Deus, aquela causa que parece impossível ao homem vai ser resolvida. Aleluia, Deus. Porque quando começamos a nos cobrar de nós mesmos, como reagir, aquilo começa a nos consumir, igreja. Aí o fardo fica pesado. Mas quando acreditamos que Deus tudo pode fazer, porque a sua palavra diz que para Ele nada é impossível, igreja. E muitas das vezes a dificuldade do dia a dia, a luta do dia a dia, vem querendo muitas vezes travar e esquecer aquilo que é anunciado, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que tudo pode. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque o mundo aí afora está só a apontar para mim, para a tua vida. Mas quando temos Cristo Jesus como alvo, fazendo igual como Deus disse a Josué, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas segue o alvo. Glória a Deus. Segue o alvo. Aleluia, glória a Deus. Como cristão não tem atalho não. Não tem caminho curto não. Tem gente querendo atalhar o caminho, aí depois dá errado e joga a culpa no Senhor, sendo que uma vez o culpado fui eu, de não esperar no Senhor, não ficar na sua dispensação, querer agir com os próprios braços, com a própria vontade. Onde Deus te colocou, igreja, permanece. Porque quando for o tempo certo, Deus ele vai agir. A situação que eu e você estamos foi permissão do Senhor. Glória a Deus. Foi Deus que permitiu. E se pensarmos em pegar aquele atalhozinho, vamos encurtar aqui para resolver logo isso, aí vai para dar errado, pagar o preço. Aí lá vai o fardo dobrar novamente. Lá vai o peso da culpa. Lá vem a sociedade caindo em cima. E depois nós começamos a nos cobrar. Depois começamos a nos, aleluia, glória a Deus, nos julgar. Aleluia, glória a Deus. Mas quando esperamos no Senhor, igreja, é ter a fé e acreditar que tudo o Senhor pode fazer. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, igreja, não vou mentir, eu quis querer encurtar o caminho, mas o bom é a gente ter uma mulher sábia ao nosso lado, Glória a Deus. que muitas das vezes nos aconselha.
Porque não somos mais um, não somos mais dois, mas somos um. Eu ajudo ela me ajuda. Deus prometeu algo para mim por um certo tempo. E muitas das vezes apareceu coisas no caminho, querendo tirar do foco, não de sair da igreja, mas de algo que Deus me prometeu. Aos olhos humanos, parece ser bom, mas o seu caminho é caminho de morte. Assim de provérbio, tem caminho que parece ser bom aos olhos dos homens, mas seu caminho é caminho de morte. Cuidado com aquilo que o mundo oferece, os seus banquetes, os seus manjares, porque o que Deus prometeu Ele vai cumprir, e não vai ser pela força do homem, não pela mão do homem, vai ser pela vontade de Deus, porque quando for para se realizar, Deus cria uma situação, aleluia, glória a Deus, tira você daquele lugar e bota onde você vai ser, em nome de Jesus. Daniel, quando saiu, quando ele foi cativo pelos babilônicos, ele não se corrompeu aos manjares daquele. Aos olhos de muitos poderia ser uma oportunidade. Vou para a terra mais poderosa, o reino mais poderoso, onde tem fartura, onde tem muita carne, manjares, onde tem tudo aquilo que aos olhos humanos, igreja, é bom, mas aos olhos de Deus é caminho de morte. E Daniel, ele não se corrompeu, ele preferiu ficar com o fardo com Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que por 10 dias Daniel só comeu legumes e verdura com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram mais formosos que aqueles que comiam outros manjares. Sabe o que é isso? É a permanência e a fé em Cristo Jesus. Cuidado com aquilo que eu e você fazemos, para não se corrompermos, para não sairmos da promessa de Cristo Jesus. Porque o povo de Israel passou quase 40 anos para chegar na terra prometida, e não foi os mesmos que saíram, foram os filhos dos filhos do povo de Israel, pela sua, aleluia, glória a Deus, do seu erro, por murmurar demais, reclamar. Onde Deus te colocou, de onde Deus te tirou, fica na dispensação do Senhor, porque o jugo com Ele vai ser mais suave. Aleluia, glória a Deus. Parece ser pesado para mim e para você, mas Deus, Ele vai te dar força, condições físicas, mental, aleluia, glória a Deus, para enfrentar tudo aquilo e as afrontas dos inimigos na minha e na tua vida. Não deixe ninguém dizer ou falar aquilo que Deus prometeu na tua vida em contrário. Tem uma frase aí no mundo aí fora que diz que quem vive de elogio morre pela crítica. Estava conversando hoje com um colega de trabalho. Foi um bom trabalho, ele não é da minha área, dentro do setor. Mas hoje é uma das pessoas que faz um excelente trabalho. Não pela função, porque a função ele não molda o homem. O que molda o homem e a mulher é o seu caráter, é a sua pessoa, é a sua humildade. Louvado seja Deus. E eu vi uma certa tristeza quando ele disse que disseram que fulano ali trabalhou melhor do que a gente, sendo que essa outra pessoa ele dá uma certa dificuldade no trabalho. Mas o inimigo, quando quer usar pessoas para nos ferir, e porque essa pessoa já está saindo, aí quer, sabe, machucar, ferir você. Aleluia, glória a Deus. Aí eu disse a ele, olha, quando a gente começa a se subjugar pelo que os outros falam, louvado seja Deus, você está sendo inferior a ele. Porque não é aquilo que a pessoa fala de você, que diz de você que você vai ser. Você é aquilo que Deus quer que você seja. E muitas das vezes a sociedade
sociedade hoje, igreja, enfrenta certa dificuldade por isso, porque tem muita gente vivendo de aparência, vivendo de elogio. Cuidado, igreja, com certos abajuladores que estão ao teu e ao meu lado, muitas das vezes querendo só colher para depois ferir. Louvado seja Deus. Você não é aquilo que o homem diz, mas você é aquilo que Deus quer que você seja. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a nossa caminhada, ela não vai ser fácil, vai ser dura, vai ter muitos obstáculos. Você é aquela sementinha que enfrentou todos os obstáculos: pedregulho, terra seca, mas você brotou porque a água que jorra de você é a água viva do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Você é aquela sementinha que enfrentou todas as dificuldades. Louvado seja Deus. E o teu testemunho amanhã vai servir para testificar aquele que está fraco na fé. Porque quando a gente começa a crer que Jesus ele pode fazer aquilo que é impossível a mim, igreja, aleluia, glória a Deus, tudo podemos revestir da armadura e da couraça da justiça. Muitas das vezes, mesmo fraquinho, mas permanecendo fiel ao Senhor. Mesmo muitas vezes se arrastando, mas permanecendo fiel a Deus. Porque isso é a vida do crente, do cristão. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Do que adianta neste mundo ter várias riquezas, poder, dinheiro? Tem pessoas aí fora com tanto dinheiro, com tanta riqueza, mas miseravelmente pobre de espírito, angustiado, triste, isolado. Porque o dinheiro ele não traz a salvação, o dinheiro ele não traz a cura, o dinheiro ele não traz a alegria. O dinheiro ele pode trazer algumas condições sociais, alguns confortos, mas ele não vai trazer alegria. A Bíblia mesmo relata do rico e do Lázaro. Enquanto o rico tinha tudo neste mundo, desfrutava de várias comidas, tinha aquilo que queria. Lázaro, pobre, não tinha nada. Mas depois a gente vê o fim, né, do rico, pedindo ao pai Abraão que molhasse pelo menos a ponta do dedo para refrescar aonde ele estava naquele tormento. Tormento esse, igreja, onde não se acaba. Então que eu e você não venhamos nos enganar, nos iludir com as coisas deste mundo, mas permanecemos fiel ao Senhor. Permanecemos, aleluia, glória a Deus, convicto que Jesus é o único que salva, cura e liberta. Glória a Deus. Deus grande. Porque quando a gente confia, igreja, a gente é como aquele, aleluia, glória a Deus, saudade de Cafarnaum. O peso da angústia dele era tão grande, mas foi tão grande, igreja, que ele se humilhou aos pés de Jesus, dizendo que só bastava uma palavra de Jesus, que Jesus queria ir à casa dele, mas ele reconheceu que Jesus não era digno de ir à morada dele, mas ele com a sua fé disse: uma palavra tua e meu enteado estará curado. Isso é ter fé. Ele jogou o seu fardo nos pés do Senhor e confiou que Jesus poderia fazer aquilo que era impossível. A medicina naquela época. É isso, é ter fé, igreja. Louvado seja Deus.
É confiar que Deus pode fazer. Aleluia, glória a Deus. É crer que está na casa do Senhor, independente da quantidade de pessoas que estejam aqui. É fazer a vontade do Altíssimo. Porque quando Ele, aleluia, glória a Deus, nos escolheu, Ele não pensou na situação e no momento, Ele disse: estou. Eu louvo a Deus porque eu escolhi o Senhor, eu aceitei Cristo Jesus pelo amor, enquanto muitos estão escolhendo Ele pela dor do sofrimento, da angústia, da perda. Porque a palavra de Deus diz que vamos vir pelo amor e pela dor. Eu louvo a Deus porque eu vim pelo amor a Cristo Jesus. Pelo amor que Deus, aleluia, glória a Deus, me tocou naquele momento. A servir a Ele, a fazer a sua vontade, a entregar nos seus pés toda a minha vida, a minha família. Louvado seja Deus. Acreditar que Deus tudo pode fazer. E aí o nosso fardo fica leve, igreja. Mas quando a gente acha que tudo que podemos fazer com nossa mão, com nossa força, aí complica, aí dificulta, aí as coisas começam a desandar. Será que o meu e o teu Deus mudou? Não é o mesmo Deus de ontem? Não é o mesmo Deus de Abraão, a qual prometeu a ele, louvado seja Deus, grandes nações? Da onde saiu as 12 tribos? Da promessa que Cristo fez a Abraão. Louvado seja Deus. E sabe aqui, encurtar o caminho, achando que não teria mais jeito. Porventura Deus é homem para mentir, depois que Ele cumpre aquilo que vai fazer na minha e na tua vida. Aí Sara quis encurtar o caminho. Mas as nações não saíram de Ismael.